Você está no canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa noite. Sim, eu tenho sim. A palavra é de Deus e ela vai falar com você. Você pediu uma resposta, você pediu uma palavra e o Senhor tem uma palavra para você. Lucas, o capítulo é o 8, o verso 22 em diante. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Eu quero falar de novo, eu quero que você grave isso aí. Jesus acalma uma tempestade. Então, o título da palavra, ele já nos declara que não são todas tempestades não, crente, que Deus vai acalmar, não. Não é todas tempestades que Deus vai fazer parar. Não é todas tempestades que Deus vai mandar cessar. Não é toda tempestade que o Senhor vai acalmar, vai apaziguar, não. Por que, irmão, tu diz isso? Você não tem fé? Você é incrédulo? Qual é o teu problema, irmão, que você não entende a palavra de Deus? Eu quero é que a tempestade acalme, não. Eu quero que pare. Mas espera aí, crente. Olha o que está escrito na palavra. Jesus acalma uma tempestade. Pega a tua Bíblia, lê aí. É o título, olha lá e você vai ver. Jesus acalma uma. Quantas tempestades tu tem? Então vamos com calma. Cada tempestade tem uma propriedade na sua vida. Cada tempestade tem o valor de minar o seu eu em alguma área, de te purificar em alguma área. Então a palavra de Deus no título está dizendo, e entenda isso que eu quero falar. Jesus acalma uma tempestade. Está aqui. Vamos lá. Jesus acalma uma. Deu para ver aí? Uma tempestade. O que significa isso, irmão? Jesus acalmar uma, porque não são todas. O cristão quer que o Senhor acalme, não. A pessoa quer que Deus tire com raiz e tudo. Agora você imagina aí. Você imagina você numa sala de aula. Imagina você numa sala de aula e o professor te passa uma prova. E se ele te arrancasse a prova só para te tirar a ansiedade de fazê-la? Ou porque não sabe por onde começar, por onde terminar? Aí o professor, com peninha de você, vai lá e te arranca a prova. Poxa, o professor ele vai te prejudicar no final do ano. Com toda certeza, você vai ter que refazer aquela prova que você ignorou, que você não conseguiu fazer, que você não passou, que teve nota ruim. Você vai ter que continuar da onde parou. Simples assim. Simples assim. Você vai ter que continuar de onde parou. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus acalma uma tempestade. Acalmar uma tempestade não significa cessar, não significa parar, não significa acabar com ela, não significa acalmar todas as tempestades. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma o Betinho em suas mãos, Senhor. Faz uma obra na vida dele por caridade. Teu filho chegou aqui, Senhor, e já sentiu de pedir oração. Eu não sei qual é a causa do teu filho. Seja qual for a causa, toma ele em suas mãos, toma a casa dele em suas mãos, toma a família dele em suas mãos. Senhor, traz um sinal, sim, que o dia de hoje seja como... Sim, Pai. Que o dia de hoje, Senhor, traga um sinal na vida dele, para que ele saiba que o Senhor ouviu a sua oração e que, apesar de tudo, o Senhor é fiel. Perdoa as faltas dele, Senhor. Repreende, Senhor,
o mar e a tempestade que tem se levantado sobre a vida dele. Assim eu te agradeço por tudo, o teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, Betinho. Amém. Deus abençoe, Betinho. Muito obrigado por curtir a live. Então a palavra de Deus, ela está dizendo: Jesus acalma a tempestade. Acalmar é cessar? Acalmar é parar? O que é acalmar? Elcimar, Deus abençoe Elcimar, meu amigo, meu irmão, Betinho e Elcimar. Betinho e Elcimar, pronto. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, Elcimar. Deus abençoe você, seu lar, sua família, que o Senhor possa tomar suas causas em suas mãos, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Elcimar? Deus abençoe, Elcimar. A outra pessoa é a... Deixa eu ver quem é a pessoa. Lucileleia Rocha. É isso que está escrito. Lucileleia Rocha. Pronto. Lucileleia Rocha, dê alguma coisa. Eu vou seguir a Lúcia, porque a Lúcia me seguiu, né? Deus abençoe. Obrigado, Lúcia, tá? Muito obrigado, que Deus possa te abençoar grandemente, você, sua casa e toda a sua família também, tá bom? Muito obrigado por nos seguir também, fazer parte dessa família também, tá? Deus tem abençoado bastante, tá bom? Muito obrigado. Então, a palavra do céu, amém, Elcimar. Amém. Muito obrigado, a sua também, tá bom? Deus abençoe, viu? Vamos lá. A palavra de Deus, ela está falando, Jesus acalma uma tempestade. O livro é o livro de Lucas, capítulo 8, o verso 22. Não é conversa mole, não é conversa fiada, não é areia no teu olho, não é grama pisada e nem água mexida. É águas tranquilas, é grama verde, come, bebe. A tua jornada, ela não é longa, a tua jornada é eterna. Põe isso na tua cabeça. Para de comer porcaria por aí. Vai ficar com o bucho quebrado. Para de beber água aí cheia de bicho prego. O bicho vai para a cabeça. Vai acabar batendo lá na cerca, nos morão da cerca. Como uma palavra, pô. Para do recebe, do toma posse. Para com isso, pô. Tu é crente? Para com isso aí, pô. Fica com a palavra aí, ó. Pão fresco. Pão fresco que desce do céu. E se eu errar, tu me entrega na mão de Deus que Ele vai me corrigir. Com toda certeza. Melhor do que ficar no recebe e não tomar posse por aí. Vá dormir com a palavra do seu coração. Vai dormir com o pão que desceu do céu. Para com o negócio de reflexão, de motivação, pô. Para com isso aí, pô. Deixa dessa vida aí. Que tipo de crente é tu, pô? Para com isso. Se acostumou com mentira. Quando vê uma verdade, troca uma verdade por 10 mentiras. Vai dormir bem. Tem cabimento isso? Pô, celular quem te deu? Foi Deus, pô. Quem te deu essa cama aí? Foi Deus. Quem te deu esse sofá aí? Foi Deus. Quem te deu essa casa para tu morar? A condição... Pensa aí direitinho aí. A tua gratidão devia estar pautada num tempo de qualidade para Deus. Pô, tu dá tempo de qualidade para tua família. Porque Deus te deu a qualidade. Tu dá para tua mulher. Tu dá para teu marido. Dá para teus filhos. Pô, mas não dá para Deus. Que te deu tudo. Tem cabimento isso? Ah, irmão, você fala muito... Pô, você quer ouvir mentira? Eu odeio mentira. Sério, eu não estou podendo não, 56 anos de idade, não estou podendo com mentira. Daqui a pouco é minha hora de ir embora. É só até 70, gente. Para. Que passar disso aí é fraldão, UTI,
vegetar, ser dado banho pelos outros. É isso, pô. Você quer mais o quê dessa vida? Para com isso, pô. Fica com a palavra. Fica com a palavra, pô. Não toma mais a Santa Ceia, não come mais o pão, não vai mais na igreja. E a vida eu respeito as coisas de Deus, por isso que eu não vou. Para com isso, pô. Para com isso aí, eu respeito Deus, pô, mas Deus não quer teu respeito não, filho de Deus. Deus não precisa do teu respeito não. Deus morreu porque você é desse jeito aí, toda torta, todo torto. É por isso que ele morreu, não foi pelo teu respeito. Teu respeito tu dá para tua mãe, tu dá para teu pai, tu dá para teu vizinho, porque é bom respeitar, que senão o bicho pega. Mas Deus não precisa do teu respeito, pô. Deus precisa do teu amor, Deus precisa de um coração contrito, que se olhando, adulto como você é, se reconhece, pô, eu tô errando pra caramba. Sextou, tá eu lá, no escolarinho, na cervejinha, no cigarro, na droga, na vaidade, pula aqui, pula ali, sai com esse, sai com aquela, a água não limpa nada. Para, pô. Tá de conversa. A água não limpa o que tu faz, pô. E o que você tem que fazer? É se aproximar de quem tem perdão para dar. Quem pode te botar na linha. Porque você não pode. Você falou que quando melhorasse, tu voltava. Tu voltou? Não, quando eu melhorar, eu volto. Pô, tu tem condição de se melhorar? Faz isso por mim também. Porque eu tenho a impressão, não, tenho a certeza que eu vou morrer errando. E o mínimo que eu posso fazer não é combater o excelente combate, porque Paulo não almejou isso, não chegou a isso. Ele chegou ao bom combate. Então, eu estou abaixo de Paulo. Eu vou chegar no mais ou menos combate. Terminei a carreira. É por aí. Porque o bom combate, só quem combateu foi Paulo. Paulo combateu bom. Agora nós, eu não sei como é que vai ser isso. Eu não sei como vai ser isso. Sabe o problema dos crentes? É que não está acostumando com verdade. Desacostumou, né? Desacostumou com verdade. Eu aposto que muitos crentes não sabem nem o que é isso. Desacostumou com a verdade, que não sabe nem mais o que é isso aqui. Isso aqui é uma folha de figueira. Uma folha de figueira. Tá bom. Boa noite. Ah, tá. Deixa eu ver quem é a pessoa. A pessoa é Del Gomes. Del Gomes é o nome da pessoa. Del Gomes 571. Del Gomes. O Del Gomes, ele fez uma pergunta. A pergunta é perspicaz. Vale a pena tentar responder, que nós não somos sabedores de tudo. A pergunta do Del Gomes, ele perguntou: por que vocês falam Deus e não Jesus? Por que vocês falam Deus e não Jesus? A pergunta é boa. A pergunta do Del é boa. Isa, Deus abençoe, Isabel. Boa noite. A pergunta do Del Gomes é perspicaz, é boa a pergunta dele. Por que que nós falamos Deus e não Jesus? Por que que nós falamos Deus e não Jesus? E se eu te disser que a palavra de Deus vai dizer que alguém disse no meio dos discípulos: Senhor, Creuza, obrigado pela rosa, viu, Creuza?
Deus abençoe sua casa, tá? Sua família. Deus abençoe, Cleusa. Deus abençoe. Os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, nos mostra a Deus, que nos basta. Então, os discípulos falando para Jesus, não sou eu, os discípulos dizendo: Jesus, nos mostra o Pai, que nos basta. Eles estão querendo dizer assim: nós vamos passar muita luta, muita prova, mas se nós tiver a certeza de que o Senhor está com o Pai, está falando por Ele, para nós nos basta. Nenhum sofrimento vai nos abalar, vai tirar do caminho. Jesus vai dizer para eles: vocês estão há tanto tempo comigo que não vê e não sabe que quem vê a mim, vê o Pai? Se vocês não acreditam que vendo a mim, vê o Pai, acredite pelo menos pelas mesmas obras que eu faço, porque eu faço pelo Pai. E eu estou no Pai, o Pai está em mim. E nós somos um. Porque é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se eu digo Deus, eu estou dizendo Jesus. E se eu digo Jesus, eu estou falando Deus. E se eu estou falando o Espírito Santo da graça, eu estou falando Cristo, eu estou falando Deus, do mesmo jeito. Ele se fez 3 de propósito para poder servir a humanidade, que ele tanto amou que foi capaz de dar o próprio Filho, saído dele, por amor de mim e você. Então, quando eu falo Deus, falo Jesus. E quando eu falo Jesus, eu estou falando do próprio Deus. Porque é uma trindade, é uma pessoa só. Olha o meu nome: Gilmar Batista Abreu. Quem me chamar de Batista, está me chamando. E tem gente que me chama Batista. Na área da segurança, né, chama-se pelo sobrenome. Me chamam de Abreu. Abreu. Na lapela, né, da minha camisa, normalmente vai ficar escrito Abreu. Tem pessoas que têm até mais do que 3 nomes. Nem por isso deixa de ser a mesma pessoa. Tem pessoa que tem Joaquim, Maria, Fernando, Gonçalves. Chamar de Gonçalves é a mesma coisa de chamar o Joaquim, que é a mesma pessoa. Entendeu? Então, falar Deus, falar Jesus é a mesma pessoa. Tá bom? Falar Deus, falar Joaquim é a mesma pessoa. Deixa eu ver. Eu não posso ficar respondendo muitas perguntas, porque eu já tenho uma palavra para ler, tá? Deus já me deu uma palavra, então não dá para ficar lendo todas. Mas se a pergunta for uma pergunta que vai agregar, nós não deixamos de ler, não. Tá bom? Deixa eu ver. O CS Samuel. Hashtag C Samuca, né? Samuca. Hashtag de novo e aí vai, né? 2, 3 hashtag. Pronto, é o Samuca. Acho que é isso, o Samuca. Ele falou: pode ler João 16:12. Se vai agregar, João 16:12. Bom, João 16:12, segundo o Samuel, se ele está trazendo, é porque ele deve ter ouvido a conversa
E entendeu, não, vai agregar. Eu vou mandar-lhe um versículo lá que eu estou sentindo, né? Assim, Samuca. Aí ele mandou 16, versículo 12. 16 de João, versículo 12. Está escrito: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora. Eu não gosto de ler versículo solto, porque versículo solto traz muita inspiração e várias interpretações. Eu não gosto. Eu gosto de ler todo o texto ou todo o contexto. Um versículo solto, a palavra de Deus não é feita de opinião. E se eu ler, eu posso trazer várias opiniões em um versículo. E a palavra de Deus não é feita de opinião. A palavra de Deus é feita de lei. Você tem que ler e interpretar o que está escrito. E muitas das vezes não precisa nem interpretar, porque a palavra de Deus, ela por si só, ela fala. Então, peraí. O Samuca falou aqui, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Então, eu vou dar uma continuada para ver. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, aí sim, Samuca, agora faz sentido. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, aí sim, tá vendo? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Só que tem um detalhe aí. João está escrevendo algo. Ele está, nesse momento aqui, ele está falando de algo que ele sabe e viu. Ele sabe e viu. Ele está dizendo assim que o Senhor, ele tem muita coisa para dizer a cada um de nós. Muita coisa para falar. A rolagem não subiu, mas eu quero agradecer a pessoa, antes de responder aqui, é a Mari Costa. Mari, obrigado pelas rosas, Mari. Mari Costa. Obrigado pelas rosas. Mari Costa. Será que é a Mari? Não é não. Porque tem outra Mari aqui também. Obrigado pelo Live Fest, tá? Muito obrigado, Mari. Muito obrigado. Eu não sei se é a Mari, não vou me arriscar não, né? Porque o perfil tá lindo. Tá uma festa teu perfil, que coisa maravilhosa. Eu tô muito feliz. Poxa, tá aquele tipo, família mesmo, aquela coisa gostosa. Poxa, eu tô contente, tô feliz. Muito bom. Muito bom. Deu assim um upgrade, né, no perfil, né? Colocou toda a família, né? Coisa gostosa, coisa boa, legal. Gostei, tá aí. Parabéns, Mari, tá? Que o Senhor possa te recompensar com boas festas, tá? Regada de muita alegria, muita felicidade no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Para você e toda a sua família, tá? Deus abençoe grandemente, tá? Eduardo Canela. Deus abençoe, Eduardo. Fique à vontade, tá bom? Amém, a Jota. Amém, Deus abençoe. Povo de Deus, deixa eu responder esse moço. Ele mandou João 16, 12. Só que ele fica solto. Falando só o 12, fica solto. Não dá para falar só o 12. Ainda tenho muito que vos dizer. Eu acho que ele trouxe isso para responder a pessoa quando disse: por que vocês falam Jesus e não Deus? E por que fala Deus e não Jesus? Aí eu acho que ele quis responder a pessoa, dizendo que tem coisa que a pessoa não consegue entender porque não tem o Espírito de Deus. Se tivesse, não perguntaria. O próprio Espírito que está na pessoa iria responder para ela. Porque é o que a pessoa mandou aqui para mim. João 16, 12. Mas se você ler o 13,
Está assim, no 12 que ele mandou. Aí eu vou complementar com o 13. Ainda tenho muito o que vos dizer, ou seja, o Senhor não disse tudo para a pessoa. Vós não pode suportar agora, ou seja, a pessoa não tem preparação para ouvir o que Deus quer falar. Deus quer, mas a pessoa não tem preparação. Aí eu vou complementar com 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Entendeu? Então, enquanto a pessoa não tem o Espírito de Deus, não tem como a pessoa se guiar em toda a verdade, porque o Espírito de Deus não está na pessoa. E João está falando isso, sabedor de quem testemunhou uma promessa que o próprio Cristo fez. E qual foi a promessa? A promessa foi ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas e aí eu te digo e te pergunto, você ficou? Você ficou em Jerusalém para ser revestido do poder? E várias perguntas que você tem serem sanadas, serem respondidas, ficou em Jerusalém? Porque muitos saíram. Ficou apenas 100 e pouco em Jerusalém. Um por cima do outro em uma sala, quando de repente esse Espírito que João está falando veio. E línguas de fogo foram divididas no meio deles. E eles passaram a entender tudo aquilo que, andando com Cristo, eles não tinham estrutura para entender. Porque Cristo falava por parábolas, vendo que a mente e o coração e a estrutura ainda não estavam prontos. Mas quando o Espírito de Deus tomou cada um deles, eles passaram a falar até em línguas. Que muitos que estavam por ali entenderam na sua própria língua materna. E ainda disseram, esse povo está bêbado. Uma hora dessa, falando na nossa língua, e nós estamos entendendo? Eles não acreditaram no sobrenatural de Deus. Nem na linguagem que o Senhor deu na boca de Pedro. E naquele dia se converteu quase 5.000 pessoas. Então, assim, enquanto a pessoa não é tomada do Espírito de Deus, muitas perguntas ficam pairadas no ar. Elas não compreendem, elas não entendem. Deus usa homens e mulheres para falar através de parábolas, testemunhos, para que eles possam entender. Porque enquanto você não faz um concerto com Cristo de verdade e o Espírito Santo da graça repousa sobre tua vida, seus olhos não são abertos. E você fica perdido em um mar de perguntas e incertezas. Mas aqueles que ficam em Jerusalém e são tomados pelo Espírito, todos eles sabem, tudo eles compreendem, porque o próprio Espírito revela para eles. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Tá bom? Nós não sabemos nada, mas o desejo de fazer a vontade de Deus é grande. Tá bom? Deus abençoe, hein? Tá. Olha, vamos lá. Eu não sei o nome da pessoa, mas a pessoa falou que quer muito sentir essa presença que eu estou falando. Tem como você sentir. Muitos que estão aqui nessa live foram selados com a promessa aqui, assistindo a live. Amém? Então tem como você sentir essa presença, tem como você ser selado com o Espírito Santo. Tem. Entendeu? Aí você vai falar, mas como pode ser isso? Como pode ser isso aí? Olha, a palavra que eu acabei de falar deixa eu ver, refúgio. Teologicamente falando, teologicamente. Tá bom. Deus abençoe. Eu não entendi muito bem o que a pessoa falou, mas tá bom. Deixa eu ver. Refúgio na cruz. Refúgio na cruz. Tá bom.
Eu vou seguir o refúgio na cruz, pronto. Estou seguindo o refúgio na cruz. Eu estou em luto. Me perdi totalmente. Patrícia é o nome da pessoa. Patrícia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu te apresento a tua filha Patrícia em suas mãos. O Senhor sabe a necessidade, Senhor, da tua filha. Pai, traz um bálsamo, um consolo sobre a vida dela. Sim, perdoa suas faltas, seus erros, Senhor. Abre o entendimento dela. Que o Espírito Santo da graça, nesse momento, venha tomar ela em suas mãos. Espírito Santo da graça, se for a tua vontade, se lhe apraz fazer, abraça, Senhor, a Patrícia agora. Sim. Abraça, Senhor, a Patrícia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Faz uma obra na vida da Patrícia. Assim eu te agradeço por tudo, o teu nome é eterno, louvado. Amém. Amém, Patrícia. Amém. Deus abençoe. Marli dos Santos, obrigado, Marli, por compartilhar. Tá? Patrícia, se você puder, fica mais um pouco, tá bom? Nós vamos estar orando, tá? E vamos pedir a Deus que traga o Espírito Santo de Deus sobre a vida dos que estão aqui, tá? Que aqueles que estão aqui, que têm desejo de serem selados com a promessa, nós vamos estar buscando a promessa do Senhor, tá bom? Vamos estar buscando a promessa para Deus selar a pessoa com a promessa, tá bom? Selar com a promessa, com o dom de falar em línguas, tá bom assim? Porque quando o Espírito Santo da graça repousa sobre a pessoa, você passa a entender tudo, passa a compreender tudo. Até na perca você tem a certeza, ela não é arrancada de você, ainda que você perca alguma coisa. Né? Eu perdi um filho com 26 anos de idade. Tem 2 anos. Caiu de moto na pista aqui perto e um caminhão passou sobre ele, entendeu? Me deixou um netinho que ele não viu, não conheceu, e eu tô vivendo, entendeu? Quando eu recebi a notícia, eu estava fazendo live. E permaneço no meu caminho, na minha postura, fazendo live. Entendeu? Não desanimei, não, estou aqui. Não recuei, não. Nós não somos feitos do que nós perdemos, nem do que nós ganhamos. Entendeu, Patrícia? Não somos feitos nem do que nós ganhamos, nem do que nós perdemos. Sabe por quê, Patrícia? Segundo a palavra de Deus, Jó, ele diz que nós viemos nu. Então, o que você perdeu, você não tinha quando nasceu. Certo? Então, a palavra de Deus vai falar que nós não devemos nos apegar àqueles que se foram. É verdade, a separação da carne, ela é dura. Mas existe uma estação própria para cada tipo de situações de sofrimento. Tá? Isso vai passar, você vai querer chorar e não vai lembrar. Não vai conseguir, não vai sair uma lágrima. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Eu sei que há momento para tudo, né? Há momento para tudo. E Deus tem um bálsamo, porque Ele abre a ferida, é Ele que fecha. Amém? Então Ele vai fechar essa ferida. Ele abriu, Ele vai fechar. Ele abriu a mim, da minha esposa, da minha família. E Ele fechou. Tem hora que eu quero chorar, não consigo. Só tem 2 anos, não consigo. Entendeu? Então, por que eu não consigo? Porque eu tenho a certeza de onde Ele está, para onde Ele foi, né? E essas coisas, quem está no controle de tudo é Deus. Então, ruim era antigamente, né? Quando as pessoas iam para o Hades, para o Sheol, né? Assim, não sabia se ia para o seio de Abraão, nem nada. Hoje não, hoje nós temos uma certeza, só não tem quem não quer. Não é isso?
Tá bom? Tá. A pessoa é o refúgio na cruz. Ele falou que reformula sua pergunta. Eu não vi, eu não entendi. Essa que é a verdade, eu não entendi. Eu estou respondendo aqui a Patrícia e não entendi sua pergunta, entendeu? Mas você pode reformular de novo a pergunta, e se for agregar ao que nós temos aqui, a palavra, nós vamos ler sim, tá bom? Nós vamos estar te dando aí uma resposta à luz da palavra. Não é opinião minha, que a palavra de Deus ela não é feita de opinião, né? A palavra de Deus ela se explica sozinha. Então, assim, ela não é feita de opinião. Eu vou te responder à luz da palavra, tá bom? Tá? Eu posso errar. Se eu responder de mim mesmo, posso errar, né? A gente responde de nós mesmos futebol. Futebol, mecânica de carro, né? Não é isso? Mas palavra de Deus não tem opinião, não. Palavra de Deus, né, é palavra de Deus. Ela se explica, né? Ela se explica. Então é fácil, né? Ela se explica. Isso aí. Não, a palavra de Deus, ela se explica. Ela se explica no texto, no contexto, na revelação, na profecia, na visão, na ciência. E eu creio em tudo isso. No momento em que você está lendo a Escritura, que é a verdadeira profecia, você está profeta, você não é. Muitos querem pôr na frente do nome profeta. Não, para mim isso aí é contrário à Escritura. Profeta teve um tempo e isso já foi, acabou. Agora, quando você está manuseando a palavra de Deus, você está na condição de profeta. Quando você está trazendo uma mensagem, você está na condição de profeta, porque você está falando da profecia da palavra de Deus. Você está na condição. Agora, dizer que somos, não, nós não somos. Profeta é Deus. Agora, você está na condição. Está falando da palavra? Está na condição de profeta. Está na condição. Agora, se não está falando da palavra, aí é outra coisa, aí é outro sentimento, entendeu? Está com a Escritura aberta, está aqui. Está com a Escritura aberta, está falando da palavra, é profeta. É profeta, está na condição de profeta. Mulher, homem, criança, não interessa. Não interessa. É um burro falando, é o profeta burro falando. Agora, quando o Espírito saiu dele, é só o burro. É só o burro falando. Fim de papo. É assim que eu creio. Por que eu creio nisso? Porque eu sou evangelista. Não sou pastor, não sou missionário, nem pretendo e não quero. Já tive muito convite. Tenho 56 anos. Eu tenho convite desde muito cedo para ser pastor, para ser tanta coisa. Só que Deus não me chamou para isso. Não. Deus não me chamou para isso, não. Eu comecei a evangelizar muito moço, muito cedo, sem entender o meu chamado. E Deus, Creuza, Deus abençoe. E Deus, me revelou em cima do monte, 4h da manhã, subi no monte, o Senhor veio ao meu encontro. E lá em cima do monte, vários pastores, onde lá a placa não interessa, o Deus é um só. De repente, do nada, um pastor me chamou. Eu chorava, querendo que Deus me trouxesse uma resposta do tipo dissesse para mim, eu te chamei para isso. Poxa, eu vivia nas favelas, pregando para traficante, pregando para homossexual, para as prostitutas, eu e minha esposa. Na madrugada,
E a gente de uma igreja muito tradicional, e nós não entendíamos o chamado. Padecia muito, tanto perseguição como falatório, era os patinhos feios. Aí, de repente, eu subi nesse monte com esse irmão. Um dia ele falou para mim, bateu na minha porta, falou assim, vamos pro monte. Eu, que monte, rapaz? Tu é doido? Chovendo, chuva que Deus dava. A chuva caía na cabeça dele, na minha porta, e ele estava de capa, a capa tinha um rasgo debaixo do sovaco. A água caía aqui, entrava para dentro dele, as botas ficavam fazendo aquele barulho, cheque, cheque, cheque. Eu falei, rapaz, tu vai para onde? Ele, pro monte, vamos comigo? Falei, rapaz, num monte, uma hora dessa. E aí o preço é maior, Deus aceita melhor. Eu, é mesmo? Vamos embora, vamos. Nós fomos. Chegou lá, a chuva que Deus dava. Nós orando. Daqui a pouco, uns irmãos me chamou. No meio deles, tinha uns 4, 5 pastores me chamaram. Falou, irmão, Deus manda confirmar na vida do irmão o chamado. Confirmar algo, perdão. Ele não falou assim. O Senhor manda confirmar algo na tua vida. E não disse o que era. Eu fiquei meio apreensivo. Eu estava na comunhão de Deus falar comigo qual era o meu chamado, que eu não sabia, mas eu via que eu fazia coisas que muita gente não fazia na minha igreja, e eu me senti esquisito, estranho, não tinha ninguém para me direcionar, para me dizer, olha, o teu talento é esse. Não tinha ninguém para falar, o teu talento é esse. Tinha muita gente para te puxar para baixo, para achar que você quer ser alguma coisa, para achar que você quer se amostrar, até parece. É cada um no seu quadrado. Jamais Deus vai trazer confusão à igreja. Deus sabe onde coloca os talentos dele e nas pessoas que ele coloca. E o evangelista não é para aparecer. Ele está nos bastidores. E os pregadores estão lá desfrutando do trabalho do evangelista, do trabalho do obreiro, do trabalho do missionário. Desfrutando. O negócio deles é só cuidar. Enquanto os obreiros correm atrás da bola. Então, às vezes, eles acham que a gente quer alguma coisa, quer se amostrar, Nós não precisamos disso. Deus não precisa de um evangelista amostrado, de um missionário amostrado. Deus não precisa de um obreiro amostrado. Não precisa. Não precisa disso. Nós somos como um cano de 3/4 que leva as águas às casas. As torneiras, elas brilham, mas quem leva as águas é os evangelistas. É os canos que não aparecem. São canos pequenos, frágeis, de 3/4, debaixo da terra, do concreto. E eles não vê. Quando nós aparecemos em algum lugar, ele diz que nós somos amostrados. Quer tomar o lugar deles. Ficam ciumentos dos seus púlpitos. Porque percebe no obreiro, no evangelista, ou naquele que leva a palavra, algo diferente. Algo diferente. E eu louvo a Deus que eu passava um processo horroroso. Horroroso. E Deus, nesse dia, usou esses irmãos lá em cima, cada um de uma igreja. Eu fiquei na roda, eles me cercaram, e eles falaram assim para mim, levanta a tua mão. Eu levantei. Quando eu levantei a mão, ele falou assim, irmão, o Senhor, seu Deus, confirma o chamado de evangelista para evangelizar as nações. Bateu na minha mão. Quando ele bateu na minha mão, eu caí. Quando eu caí lá, eu fui arrebatado. Quando eu me dei por mim, o chão pegava fogo, tinha brasa para todo lado naquele lugar. E eu, muito inocente, tomei daquelas brasas, botei no bolso e trouxe para casa. Mostrei para minha esposa. A minha esposa ficou maravilhada. Eu apagava a luz, a brasa acendia. Eu acendia a luz, a brasa apagava. E quando eu olhei, era só folha, barro, pedra, galho. Mas quando apagava a luz, acendia tudo. Foi ali que eu tive certeza do nosso chamado para evangelizar. O Senhor confirmou lá em cima, no monte. Não foi aqui na terra, não foi aqui nos homens, não foi na minha igreja, não foi em lugar nenhum. Porque tem aqueles que são chamados por Deus. O sofrimento é maior, né?
Porque é bom um pastor te ungir a evangelista, um irmão te ungir a evangelista. A igreja deveria ter uma preparação para reconhecer os evangelistas, ungir os evangelistas a evangelista. Porque a obra de Deus sem evangelista é uma obra morta. É uma obra que vai perecer, vai virar uma obra de velhos. Só vai ter velho dentro da igreja. Porque se não tem evangelista, para renovar o povo de Deus, porque tem umas pessoas que são preguiçosas, pastores preguiçosos, que acham que o Espírito Santo é obrigado a evangelizar. Se nós somos chamados para o ID, todo mundo é chamado para falar do amor de Deus, para gerar filhos a esse Deus. Muitos cristãos são chamados e são estéreis, né? Porque não dão fruto. Não fala de Deus para uma alma, não tem um testemunho que, olha, através da minha vida, aquela pessoa se converteu. Através da minha vida, eu tenho vários filhos espirituais. Vários filhos espirituais nós temos. Porque nós propagamos o evangelho. Nós não queremos só para nós não fomos chamados para isso. Mas muitos querem trazer a luz e botar debaixo da cama. É para si e para os seus. E isso é errado. Isso é pecado. É omissão. Saber fazer o bem e não fazer. Isso é chamado omissão. Omissão espiritual. E a omissão espiritual é pecado. Saber fazer o bem e não faz é pecado. É erro. Amém? Eu quero chamar vocês e orar. A oração será uma oração breve, porém, é uma oração que terá um objetivo. É pedir a Deus que te renove, é pedir a Deus que te cele com a promessa do Espírito Santo e novas línguas, evidência das línguas, tá bom? Então você vai ficando na comunhão, vai glorificando agora. Porque, irmão, mas é possível? É. O problema é que as pessoas estão fazendo Deus pequenininho, só porque nós estamos diante de um celular. Eu já fiz muita oração através do celular e o Senhor já deu o benefício da cura a muitas pessoas. Da libertação a muitas pessoas, a muitas vidas. Então, assim, não é diferente com você. Então, nesse momento, eu chamo você para estar na comunhão. E começar a dar glória, começar a trazer o teu aleluia. Saca da tua espada, começa a glorificar. Começa a chamar, a trazer esse céu à força para dentro da tua casa. Aí para o teu quarto, para cima da tua cama aí. Tá? Você quer renovo, haverá renovo para você. Você quer perdão, haverá perdão para você. Você quer ser selado em línguas, você vai ser selado em línguas. Você tem fé para isso? Você tem fé? Você crê nisso? Irmão, e se eu não for selado hoje, não tem problema. O Senhor vai te selar com a virtude. As linguagens vêm depois. Primeiro, a virtude vai te tomar. Aquilo que você vai chamar com toda certeza de uma presença. Você vai dizer que está arrepiada, que está sentindo um calor, que está sentindo isso, que está sentindo aquilo. Vai começar assim. Você vai sentir uma lágrima involuntária de um prazer, de uma satisfação. Um choro que é um esvaziamento da angústia e da tristeza que há na tua alma, transbordando para fora. É o Espírito Santo crescendo dentro de você e transbordando para fora. Tudo que te entristece, te angustia, tudo que te para, é o que vai acontecer agora. E eu chamo você, comece a dar glória agora. Se você sentir de escrever, pode escrever aqui. Edifica a minha fé escrevendo. Começa a dar glória agora. Começa a dar o teu aleluia. Saca da tua espada e começa a glorificar nesse momento. Quando te perguntarem acerca do teu dia, tu vai dizer, comecei glorificando. Comecei buscando. Coisa boa você fez. Coisa boa você está fazendo agora. Comece a glorificar.
Comece a glorificar, comece a trazer teu glória, comece a trazer o teu aleluia. Comece a trazer a tua comunhão para cá. Teu espírito de oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo da graça começa a tomar o teu sentimento agora. Que você seja abraçado, impactado com o poder desse Espírito que te envolve agora, nesse momento, dos pés até a tua cabeça. Que a visitação do Espírito Santo comece a te envolver, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que todo lugar onde você se encontra agora seja consagrado, seja santo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal na sua vida, toda angústia na sua vida, toda tristeza na sua vida, toda a legalidade, toda a fissura que foi criada para que o espírito mal entrasse. Agora sejam criados 7 caminhos para que ele saia da tua casa, para que ele saia do meio da tua família, para que ele saia do teu entendimento, a depressão, a ansiedade, a angústia, o pânico, o medo, que tudo isso seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida, para a honra e glória da santidade. Essas palpitações no teu coração, cai por terra agora, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. O meu som, ele deu um pau aqui agora. Ele parou. Foi a bateria, descarregou. Pronto. Agora ali o som vou ter que esperar. Esperar pelo menos pegar ali uns 5 de carga. Ao vivo é assim. Que você possa agora, entendeu? Dar glória a esse Deus. É assim, né? Porque quando você começa a lutar, né? Contra as potestades, tudo manifesta. Tudo começa a querer dar errado. Não interessa se quer dar errado. Já perdeu na sua vida. Já perdeu na minha vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vai entrando na comunhão. Não se dispersa, não fica disperso, não deixa nada te atrapalhar. Nós vamos buscar o céu, vamos buscar o Espírito Santo da graça, amém? Para que ele venha selar tua alma com a virtude, primeiramente. A virtude vai tomar conta do teu entendimento, vai tomar conta do teu coração, e depois haverá o selo do Espírito Santo. O selo da promessa é uma coisa, o selo do Espírito Santo é outra. E nessa oração nós vamos pedir ao Pai que te cele com a virtude. E na preparação, na continuação da tua caminhada, haverá o selo da promessa do Espírito Santo da graça. O dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas, e não só o dom de falar em línguas, mas o dom de falar em variedades e línguas estranhas. É outro talento, é um outro dom. E é o que nós vamos buscar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você vai dando glória a Deus, você vai glorificando. Você vai glorificando esse Deus e nós vamos buscar a presença dele agora. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta hora, Senhor. Eis aqui a tua filha Patrícia, Senhor, que está atravessando uma situação difícil, complicada, delicada. Mas não só ela, mas aqui estão suas filhas e filhos, Pai. Sim, que tem fé e confiam, Senhor, na tua providência, na tua preparação, confiam no teu perdão. E nessa hora nós queremos te pedir, perdoa nossas faltas, perdoa nossos erros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de misericórdia, nesse momento, Senhor, nós estamos adentrando os teus pátios. Senhor, estende teu cetro de misericórdia para o teu filho, para a tua filha nesta hora, Senhor. Contempla a necessidade da tua filha, contempla a necessidade do teu filho. O Senhor sabe da causa da tua filha. Pai Santo, se é uma enfermidade, o Senhor pode repreender essa enfermidade, trazendo cura na vida dessa pessoa. Deus Santo, opera um milagre nessa pessoa que está atravessando, Senhor,
por essa síndrome de depressão, a síndrome da ansiedade, do pânico. Pai amado, toma esse coração, Senhor, que vive, Senhor, acelerado e palpitando, parece que vai morrer. Senhor, repreende esse sentimento, Senhor, que tem tomado esse coração. A pessoa pensa em morrer, a pessoa pensa em desistir, a pessoa pensa em recuar, a pessoa pensa em fugir. Senhor, repreende esse espírito da desistência, repreende esse espírito da falta de esperança na vida dessa pessoa. Deus Santo de misericórdia, enche, Senhor, a botija dessa pessoa. Senhor, deposita, Senhor, nessa pessoa, Senhor, a quantidade necessária, Senhor, do azeite que ela precisa para continuar caminhando. Senhor, aumenta a farinha dessa pessoa, dá força, traz coragem. No nome do Senhor Jesus Cristo, repreende a tristeza, a angústia, Senhor. Toma, Senhor, o cansaço dessa pessoa. Troque esse cansaço por uma força, Senhor, por um vigor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de misericórdia. Essa pessoa não se acha digna. Essa pessoa se acha pecadora. Essa pessoa está afastada de Ti. Essa pessoa, Senhor, já não toma santa ceia, não come o pão, já não vai à igreja. Pai amado, reconcilia com essa pessoa. Traz um perdão. Permita que ela possa sentir nesse momento, agora, Senhor, o Teu abraço. Espírito Santo da graça, abraça todas essas pessoas que aqui estão agora, que esse seja um sentimento comum, seja um desejo comum no nosso meio, que nós possamos concordar de sermos abraçados agora. Não é ouro, não é prata, mas é esse abraço do Espírito Santo da graça que nos envolve agora nesse momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebe aí o abraço do Espírito Santo da graça que te envolve nesse momento, te perdoando, se reconciliando contigo, voltando para a tua vida, fazendo você um tição que começa a fumegar agora e começa a pegar fogo na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, traz um renovo sobre essa vida, Senhor, renova o fôlego de vida dessa pessoa, Senhor, renova esse espírito, Senhor, que está caído, renova essa alma, Senhor, que está contrita, Senhor, reconhecendo suas faltas e erros e pecados. Pai amado, perdoa, lança no mar do esquecimento o pecado dessa pessoa. Sim, existem situações na vida dessa pessoa que precisam ser melhoradas. Essa pessoa está amigada, precisa noivar, precisa casar, dá condição, Senhor, traz, Senhor, a parte financeira na vida dessa pessoa, para que ela possa, Senhor, alugar um salão, alugar, Senhor, um vestido, alugar um terno, Senhor, para colocar um bolo, Senhor, trazer convidados. Pai amado, prepara tudo. Senhor, essa pessoa quer estar grávida, Senhor, limpa esse ventre, traz a condição, Senhor, de ter uma criança, de ter um filho. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa esse casamento, abençoa esse relacionamento. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai Santo, maiormente eu te peço agora, Pai, se o Senhor quer e vê algum coração preparado nessa hora, Senhor, o Espírito Santo da graça, sela com a promessa do Espírito Santo essa pessoa. Se não é chegada a hora, Senhor, sela com a virtude do Espírito, Senhor, para que no tempo oportuno o Espírito Santo venha repousar sobre essa vida. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, o qual vive não só por hoje, mas para sempre, na eternidade. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Patrícia, cadê você? Amém, Alcimar. Ixi, não quer carregar não, meu Deus. Quer carregar não. Amém, Patrícia. Só Deus. Descarregou de vez, né? Agora, para carregar agora vai dar briga. Tá bom, não tem problema não. Não é por isso que nós vamos parar, não. Amém, Patrícia? Deus abençoe, amém? Tá bom. O povo de Deus hoje não tem fundo, né? Não tem fundo. Mas tem a presença de Deus, amém?
Não tem fundo, mas tem a presença. E o que importa é a presença, não importa o fundo. Tá bom, vamos lá. Povo de Deus, eu quero falar com você assim. A palavra de Deus hoje é Lucas capítulo 8. E a palavra vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. O que significa isso? Eu te peço perdão, tá? Pelo fundo, tá? Que não tem. Tá? O meu celular descarregou, que toca a música, então vocês me perdoem. Jesus acalma uma tempestade. O que significa isso aí? É o título da palavra. E eu quero que você entenda o título, não é nem a palavra. Entenda o título, compreenda. Se você entender o título, você vai compreender tudo que vai ser falado aqui. Vamos lá. Ó. Entendeu aí? Entendeu, né? Jesus acalma uma tempestade. Não é isso que está escrito? É isso que nós vamos ler. Vamos lá. Ó, a hora de correr é agora. Tá? A hora de correr é agora e eu vou beber água. Correu. Correu não, rapaz.